Atos capítulo 6. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus, escrita por Lucas, no livro de Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: olha, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Pode estar sentado. E nós vamos refletir na palavra de Deus. Estamos ministrando numa série, não é as terças consecutivas, não é seguida, mas geralmente uma terça sim, uma não, a gente fala sobre esse assunto, marcas de uma verdadeira igreja. Lembrando que o propósito é o quê? É que nós venhamos detectar o que é ser uma verdadeira igreja. Porque quando nós falamos de igreja, nós precisamos não apontar o dedo para lá, mas para cá. Entender que tudo começa a partir de nós. A igreja é constituída de cada cristão. Então, essas marcas precisam ser encontradas na minha vida e, consequentemente, eu vou estar abençoando a coletividade total, o corpo de Cristo, a igreja. Quando nós olhamos para as marcas, falamos na terça retrasada de Atos capítulo 5, e nós citamos a marca que a verdadeira igreja não brinca com o sagrado, porque nós vemos o exemplo de Ananias e Safira brincando com coisas sérias. Nós vimos também que a verdadeira igreja não negligencia o mundo espiritual. Existem anjos, existem demônios, nós vimos a atuação deles ali no capítulo 5 de Atos. Nós vimos que a verdadeira igreja é uma igreja militante, mas também uma igreja triunfante. Ela sempre existirá, independente de quantos anos nós estivermos aqui na terra, independente do nível e a intensidade das perseguições, sempre existirá uma igreja. E nós vimos também que a igreja verdadeira, ela vive numa outra lógica, porque depois que os discípulos foram açoitados, no final do capítulo 5, o texto diz que eles saíram felizes pelo privilégio de terem sofrido pelo Evangelho de Cristo. Uma outra lógica. Hoje nós olhamos para esse texto que lemos,
E nós vemos aqui o relato também de alguns acontecimentos importantes com lições preciosas para nós aprendermos para a nossa vida como cristão. A primeira lição que nós vemos e que reflete marca de uma verdadeira é justamente que a verdadeira igreja, ela aproveita para resolver os problemas internos. A verdadeira igreja, ela resolve os problemas internos. Versículo 1 começa dizendo que aconteceu um problema, ou seja, não é uma igreja perfeita. Por quê? Porque é constituída de pessoas imperfeitas. Qual o problema? Existia duas classes de adoradores de Cristo, de seguidores de Cristo. Os cristãos judeus. Quem que eram os cristãos judeus? Aqueles provenientes ali, geralmente da Palestina, que falavam o aramaico. Aqueles que mantiveram a cultura judaica. E eles se conheciam justamente pela fala. Tinha também prosélitos, que eram aqueles que se convertiam ao judaísmo, e aqui tinha cristãos que já eram prosélitos no judaísmo, e a maioria que nós vemos aqui, sendo citado como os judeus de fala grega, os cristãos gregos, desculpa. Então, nós temos esses dois tipos de cristãos aqui. Os cristãos hebreus, judeus, aqueles que falavam aramaico, e os cristãos que eram provenientes de lugares dos gentios, que não falavam aramaico, falavam o grego, que justamente devido à helenização, anos atrás, por Alexandre o Grande, que implantava a cultura grega onde chegava, diferente dos romanos que vieram depois, que estavam mais preocupados com o comércio e não tanto com a cultura, deixaram a língua grega como a principal falada ali em toda a região do mar Mediterrâneo, e nós temos alguns desses de fala grega, agora também dentro da igreja, e, o mais interessante, em Jerusalém. Eles vieram de vários lugares ali, em Jerusalém, porque tinham ouvido falar de tudo o que estava acontecendo. Nós vimos lá em Atos 2, povos de todos os lugares, quando os discípulos começaram a falar em outras línguas, eles ouviam e entendiam na língua deles, muitos deles ficaram ali. Só que o que começou a acontecer? Nós vimos que as pessoas viam a necessidade, principalmente dos pobres, e a gente, quando olha para a Bíblia, nós vamos ver principalmente a figura da viúva sendo representante daqueles mais necessitados, porque a mulher era desprezada, a viúva não tinha voz, não tinha vez, ela literalmente dependia de alguém para sustentá-la. Nós vemos muito a questão da viuvez, sendo a referencial dos necessitados. Nós vemos aqui o que estava acontecendo. As pessoas traziam os bens para a igreja administrar, para os apóstolos. Nós vimos vários casos das pessoas trazendo os bens aos pés dos apóstolos. E nós vemos a distribuição agora do mantimento para aquelas mulheres. Só que aconteceu um problema. As mulheres que falavam grego e eram viúvas começaram a ser negligenciadas. Eles começaram a separar, não, as verdadeiras cristãs são essas aqui, que provêm dos judeus. E ali começou um grande problema. O versículo 2 já diz, quando os apóstolos vê que está dando problema, e isso já está tirando a atenção deles, já está sugando muitas energias dele, a ponto deles terem que abrir mão da palavra, da pregação e da oração, eles então reúnem, o versículo 2 diz, por isso os 12 reuniram todos os discípulos, chamaram todos os cristãos, olha, nós temos um problema, e nós precisamos resolver. Já nesse versículo 2 fica essa grande marca da verdadeira igreja. Quando detecta um problema, procura logo resolver. Havia um problema e não era um problema simples, porque ali poderia acontecer o quê? Um racha já na igreja. Os cristãos de fala aramaica, os cristãos judeus e os cristãos gregos, de fala grega. E ali aconteceu um grande problema, mas foi detectado um problema e chamaram então todos os cristãos para resolverem. E ali eles escolhem, então, alguns homens para quê? Para resolver esse problema. Alguns que vão estar cuidando dessas mulheres e cuidando da distribuição para que seja justa. Aqui tem uma lição para cada um de nós, como igreja verdadeira.
Nós, como igreja, precisamos aprender a resolver problemas internos. Nós vivemos numa comunidade, num corpo de Cristo com pessoas imperfeitas. E pode ter certeza, sempre teve e sempre vai ter problema. Problema de relacionamento, problema de entendimento, problema de um falou mal do outro, problema no departamento, problema com o pastor, porque o pastor está ajudando mais o departamento do fulano do que o departamento do ciclano, coisas que aconteciam lá atrás. Problemas, problemas e problemas. E o que é preciso fazer? Aqui nós vemos os discípulos de uma maneira muito sábia, evitando duas situações que, infelizmente, muitos cristãos acabam praticando. Que é o quê? Primeiro, o perigo de negligenciar o problema. Isso aí não é nada, é uma briguinha. E o problema vai se fortalecendo, vai se fortalecendo, vai se fortalecendo. Daqui a pouco, faz um arrombo. Nós não podemos colocar pano por cima dos problemas. Mas quando tem problema, isso é contigo como irmão, isso é dentro da tua casa, problemas internos na tua família, como representante de Cristo. Surgiu um problema, o que eu preciso fazer? Como representante de Cristo, eu preciso tomar uma posição e buscar a solução, resolver problema. Na Bíblia nós temos um caso clássico de um homem que negligenciou o problema. E era um homem que é um exemplo em muitas outras áreas, mas na área familiar ele foi negligente, Davi. Porque quando um dos seus filhos se apaixona pela meia-irmã, estupra ela, abusa sexualmente dela, a Bíblia diz que Davi colocou um pano por cima como se nada tivesse acontecido. Davi não fez nada naquele problema. E a consequência depois foi terrível, porque o outro irmão falou, então eu vou me vingar. E ele vai lá e mata Aminon, o filho de Davi que havia cometido estupro, e daí agora ele foge, com medo do pai. E agora Davi ele tem na sua própria casa um filho morto, que era estuprador, uma filha que foi abusada, e agora ela é irmã de um assassino, que também é filho de Davi. Olha os problemas, por quê? Negligência. Nós vamos ver na vida de Davi, infelizmente, na paternidade dele, ele sendo negligente na resolução dos problemas que estava onde? Acontecendo internamente. Os problemas de fora do reino de Israel, você vê Davi, com uma habilidade, com uma precisão de resolver, amado pelo povo, mas ali dentro da própria casa, foi negligente, perigoso. O verdadeiro cristão detecta o problema e procura resolver. Então, nós precisamos superar esse perigo, que é de negligenciar o problema. E tem um outro perigo, que nós cometemos muito hoje devido ao ativismo, que é procrastinar o problema. Não, eu vou resolver, mas eu vou resolver amanhã. Eu vou resolver, mas eu vou resolver na semana que vem. Eu vou resolver, mas isso aqui eu vou deixar mês que vem. E entra a semana e passa a semana e aquele item nunca sai da sua lista, de resolução. Ainda tem para resolver, você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Alguns problemas vão se fortalecendo, vão aumentando, e quando você menos percebe, esse problema é um gigante. Lá no começo, se fosse resolvido, não seria tão dificultoso resolvê-lo, mas como você procrastinou, deixou, ele cresce, ele aumenta e se torna um perigo. Amém, irmãos? Você quer ver de uma maneira bem prática isso acontecer na nossa vida? A gente olha para a nossa família e a gente vê, puxa, a minha maneira de criar meus filhos não está tão boa, mas eu estou um pouco ocupado demais aqui com o trabalho, um pouco para frente, depois eu dou mais tempo nos meus filhos. Eu não estou tendo tempo de fazer o culto doméstico, mas no mês que vem a gente vai começar, só vamos resolver isso aqui. E vai mês, entra mês, tal. Daqui a pouco os filhos crescem. E daí, lá você conseguiria levar para os caminhos do Senhor. Agora ele já recebeu muita influência de fora, está com umas convicções perigosas, é muito mais difícil. Não podemos cair no erro de procrastinar as coisas que nós vemos que precisam melhorar. E já no início, quando eles viram, tem um problema entre os cristãos judeus e os cristãos gregos, vamos resolver. Marca de um verdadeiro cristão. Ele não procrastina nem negligencia os problemas, ele resolve. Segunda marca que nós vemos nesse capítulo, prioridades.
é marca de uma verdadeira igreja, ter prioridades. O verso 2, 3 e 4, olha só o que nós vemos escrito. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Então chamaram todos, escolheram aqueles, final do versículo 3 diz: nós passaremos a esses homens essa responsabilidade e nos dedicaremos, olha a prioridade, à oração e ao ministério da palavra. Deixa eu só abrir uma aspa aqui, um parênteses. Aqui não está dizendo que os pastores e os líderes da igreja não devem servir à mesa. O contexto deixa bem claro. Nós não podemos servir à mesa se negligenciarmos a oração e a palavra. Prioridades. Não está dizendo que pastor não pode servir, não deve servir. Pastor também deve servir. Pastor também deve carregar banco. Pastor também deve limpar, se for preciso. Pastor deve servir aonde for necessário. Mas, se isso está tirando o tempo dele com Deus, o tempo dele de meditação na palavra, o tempo dele de oração, de pregação da palavra, daí tem um problema. E isso eles detectaram. E aqui eles então chamam: olha, nós não podemos negligenciar isso aqui para fazer isso aqui. É importante cuidar das viúvas? É. E eles mostram que é tão importante a assistência social, que eles falam: vamos escolher outras pessoas para ajudar. Senão eles dizem: não, vamos só pregar e orar e deixa isso aí de lado. Não, aquilo ali era uma coisa importante. E a verdadeira igreja precisa cuidar dos necessitados. Então vamos escolher pessoas cheias de Deus para estar resolvendo esse problema. Nós precisamos entender que isso aqui é marca de um verdadeiro cristão e da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela tem foco e tem prioridade. Meus irmãos, deixa eu ser bem sincero com vocês. Aqui nós vemos as táticas do diabo de uma maneira progressiva. Eu falei já para os irmãos. Nós vemos no capítulo 2, capítulo 3, principalmente no 3, no 4, uma tática do diabo que era o quê? A perseguição. Se lembram? Perseguiram eles, já na Porta Formosa, o milagre que acontece, já persegue os discípulos. Nós depois vemos no capítulo 5, que nós falamos na última palavra, uma outra tática do diabo. Não conseguiu pela perseguição, vamos fazer como? Infiltração. Vamos colocar uns nossos ali, o diabo, porque Pedro vai dizer para Ananias, deixasse o diabo te convencer, te tentou e você cedeu. A infiltração, estava lá, Ananias e Safira, parecendo crente, até estava dando oferta, até estava dando oferta, venderam o que tinha, mas o diabo estava lá no coração deles. A infiltração. E aqui nós vemos uma terceira arma do diabo, muito sutil e muito utilizada nos dias de hoje, que é a distração. É justamente tirar o foco do crente, tirar o foco da verdadeira igreja. Distração. Queriam distrair a produtividade dos apóstolos com problemas que estavam acontecendo na administração lá. E eles detectaram isso. Opa, aqui nós precisamos ter um cuidado. Hoje, de manhã, do atendimento pastoral, chegou um jovem aqui, angustiado e tal, e ele começou a falar da vida dele: pastor, estou perdendo peso, não consigo mais comer, não consigo dormir direito, estou angustiado e tal. Eu fui falando com ele, ele foi contando a vida. Daí ele falou que mora bem, tem a própria empresa, tem o seu trabalho, tem casa na praia, está construindo, tem carro importado, está super bem. Mas só trabalha. Começa às 6, 6h30, vai. Quando vê já é 8 da noite, 9, 10, às vezes meia-noite. Trabalha. Eu comecei a falar do Evangelho, o beabá do Evangelho, onde Jesus fala a proposta para a vida humana: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu comecei a falar para ele, e ele... Assim, você vê, ele disse para mim que era cristão há anos, mas não pegava a Bíblia. Ele disse: pastor, uma venda caiu dos meus olhos. Uma luz veio aqui, e o que eu estou fazendo com a minha vida? Foi interessante, e ele aceitou Jesus
ali, e eu falei para ele o que ele precisava fazer, o tempo com Deus. A prioridade da vida de qualquer pessoa é Deus. Se a nossa prioridade não for Deus, vai ter frustração na certa, não importa o que você coloque em primeiro lugar. Se não é Deus, vai ter frustração. E ele entendeu, pastor, o trabalho está em primeiro lugar na minha vida, muito além de esposa, muito além de filhos, muito além de tudo, o trabalho, então não quero mais isso. Eu falei, aí está o problema da sua vida, coloca Deus em primeiro lugar, dê tempo para Deus, para as coisas de Deus. Não tem Bíblia? Dei uma Bíblia de presente para ele, né? E ele já saiu interessado em ler a Bíblia. Cristão há anos, ele não sabia nem o que era Novo e Velho Testamento, não sabia nem o que era Evangelho, não sabia nada. Cristão há anos, né? da católica. Enfim, distração. O diabo usa o quê? No sistema capitalista, infelizmente, eu tenho falado isso constantemente para os irmãos, o diabo usa também o trabalho. Pega algo lindo que Deus fez, algo que dignifica o homem, que é o trabalho, nós devemos ser trabalhadores agora. Quando se trabalha demais, a ponto de não termos tempo para Deus, distração. Táticas do diabo, ciladas do diabo, pode ter certeza, alguma coisa vai dar errado. Nós, falando para jovens e adolescentes, podemos também aqui citar outras distrações. Nós vivemos no mundo do entretenimento, né? Todo dia milhares de games novos, todo dia é um celular novo, todo dia é um aplicativo novo para você baixar, todo dia é uma rede social nova, todo dia, né, tem novidades no Facebook. A gente está repleto de coisas que podem nos distrair do foco da nossa vida. Por isso a importância de quê? De ter prioridades. Prioridades. E aqui, muito sábio, os apóstolos já detectaram quais eram as prioridades deles. A nossa prioridade é oração e palavra. É o arroz e feijão do crente que nós estamos toda semana falando aqui. Toda semana falando aqui, toda semana eu preciso me lembrar que esse é o arroz e feijão, que esse é o beabá, porque nós precisamos sempre nos lembrar e praticar para ter isso como a nossa prioridade. Foco e prioridade. Essas marcas têm que estar na igreja de Cristo. Foco, prioridade. Cuidado com as distrações. E eu falo isso também, até mesmo nas coisas que envolvem a igreja. Nós vemos, e eu falei uma vez aqui para os irmãos, o diabo até dentro da igreja, querendo usar coisas para distrair o povo da oração, distrair os crentes do que é a verdade. E daí nós vamos ver, todo dia, uma nova ideia teológica circulando aí no Facebook. Nós vamos ver uma nova ideia apocalíptica aí nas redes sociais, e os crentes ficam, nossa, vamos mergulhar nisso. E esquece de ler a Bíblia para ficar atento naquilo. É um demônio por trás do Android. Se você digitar esses números, vai aparecer um demônio ali. E daí tem gente que perde meses estudando isso ali e não lê mais a Bíblia, não tem tempo para oração, só fica atrás do demônio do Android. Gente, isso é distração, isso é tática do diabo. Tudo aquilo que tira o teu foco de Deus e faz você inverter prioridades é pecado, é errado e vai levar você para problemas. Muito sábio a escolha dos discípulos, oração e palavra, oração e palavra. O escritor do Peregrino, John Bunyan, no seu livro, tem uma frase que ele diz assim, olha, o primeiro passo rumo à apostasia acontece quando abandonamos a vida de oração. Toda pessoa que você conhece, que era uma bênção, cheia de Deus, e um dia já não está mais na presença do Senhor, está desviado, aprontando todas no colo do diabo, pode ter certeza, se você fizer uma retrospectiva da vida dela, onde começou? Quando ela parou de orar. Quando ela não deu tal importância à oração. Certa vez perguntaram para Charles Spurgeon, que era um dos maiores pregadores da Inglaterra, até hoje é chamado do príncipe dos pregadores, perguntaram qual é o segredo do avivamento que acontece em Londres. Ele deu 3 respostas para a pessoa. Ele olhou bem no olho da pessoa e disse, oração, oração e oração. Oração.
Oração faz toda a diferença. Deuteronômio 23:11, por isso dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Tempo com Deus faz toda a diferença. Essa é a prioridade da nossa vida. E palavra. Quando nós olhamos para o desafio que Josué tinha de entrar na terra prometida, Deus deixa um recado bem claro para ele. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei, e nem meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, essas têm que ser as nossas prioridades. Deus. Alimentar o nosso relacionamento com Deus, oração, palavra, oração, palavra. E nós vemos que isso tinha um objetivo, era o crescimento do reino de Deus. Se você olhar ali em Atos, capítulo 6, onde nós estamos, e o verso 7, você vai ver o crescimento da igreja. Você vai ver, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também uma grande quantidade de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, você vê os resultados acontecendo, por quê? Porque tinha oração e tinha palavra. E aqui, esse é um detalhe fantástico, muitas vezes nós nem percebemos, né? Muitos sacerdotes, aqueles, né, que tinham condenado Jesus, rejeitado Jesus, não fala do sumo sacerdote, porque existiam muitos sacerdotes, muitos levitas. Só na época de Jesus, só aqueles que estavam envolvidos com o templo, entre cantores, né, os que limpavam, os levitas que estavam cuidando ali do templo, e os sacerdotes, tinha em média 18 mil pessoas envolvidas nisso ali, só em Jerusalém. Então existiam muitos sacerdotes também, e a palavra diz que o impacto que a igreja estava causando naqueles primeiros anos, fez que muitos daqueles que eram contra, sacerdotes, líderes religiosos, agora estavam se rendendo ao senhorio de Cristo. Irmãos, marcas da verdadeira igreja. Na sua vida, tenha foco e tenha prioridades. Não inverta as coisas. Busque a Deus em primeiro lugar, e assim, essa marca de uma verdadeira igreja vai resultar em bênçãos na sua vida. Objetivos que você deseja são alcançados quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Primeira marca, então, que nós falamos hoje aqui no capítulo 6. Marca de uma verdadeira igreja resolve os problemas. Depois, tem foco e tem prioridades. Terceira marca que fica bem claro aqui. A verdadeira igreja, ela tem critérios na escolha da liderança. Agora eles estariam separando os diáconos. Verso 3 diz, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, e a eles nós passaremos essa tarefa. Pelos nomes que nós vemos depois citados, nós já podemos ver a sabedoria deles também na escolha dos homens. Se quem estava sendo negligenciado eram as mulheres, as viúvas gregas, você pegando os nomes deles, você vê que não são nomes hebraicos, não são de origem de judeus. Os nomes que foram escolhidos provavelmente eram cristãos de origem grega, mas eram homens também cheios de Deus. A Bíblia fala, ali Lucas faz questão de registrar, homens de bom testemunho, olha só isso, bom testemunho, ou seja, não é aqueles que falam muito, é aqueles que fazem o que falam. Não é aqueles que apontam o caminho, mas é aqueles que dizem, esse é o caminho, e eles estão seguindo o caminho. É aqueles que se parecem com Jesus, aqueles que têm bom testemunho. Então, isso aqui é marca de uma verdadeira igreja. A sua liderança, a escolha da sua liderança tem que ser nesses critérios. Homens e mulheres de bom testemunho. Esse pregador, Charles Spurgeon, que eu citei, ele conta que um pastor pregava tão bem, mas ele vivia tão mal, que quando ele estava no púlpito, os irmãos falavam que de lá ele nunca deveria sair, porque ele pregava muito bem. Mas uma vez que ele saía do púlpito, os irmãos falavam, para lá ele nunca deveria voltar. Porque era alguém que falava muito bem a respeito do Evangelho,
mas na sua prática de vida não vivia isso. Nós precisamos ser cristãos com bons testemunhos. Nós falamos de Jesus, falamos o que é certo, falamos o que agrada a Deus, nós precisamos praticar isso, nós precisamos viver isso. É do Santo Agostinho, a famosa frase: pregue, pregue, pregue Jesus, e se preciso for, use palavras. Ele estava dizendo, testemunhe através do teu comportamento. Testemunhe através do seu comportamento, lá no trabalho, lá na vizinhança, lá na escola, onde você está. Uau, o que tem o fulano que ele age dessa maneira? Justo, correto, íntegro, amável. As virtudes de Cristo precisam fluir, nós precisamos testemunhar, reproduzir o comportamento de Cristo na nossa vida sempre. E depois nós vemos aqui uma outra característica: cheios do Espírito Santo, que já é uma lógica. Todas as pessoas que são cheias do Espírito Santo valorizam a pessoa do Espírito Santo, se deixam guiar pelo Espírito Santo, é uma pessoa que vai dar bom testemunho. Por isso nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo. O pecado afasta o Espírito Santo de nós. Nós vamos ver a palavra dos apóstolos dizendo: não extinguais o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é o bem mais precioso que você tem. É o bem mais precioso que você tem. Não existe coisa melhor que o Espírito Santo. Não existe. Olha a oração de Davi depois que ele pecou. E Davi pecou pra caramba. Nem agora era com os filhos, era com as mulheres. Depois do adultério com Betseba, a oração dele no Salmo 51. Chora, lamenta, se desespera, e ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele estava dizendo: tira, Senhor, o reino, tira a minha riqueza, tira a coroa, tira o meu nome, tira, Senhor, os troféus de guerra, tira tudo, mas não tire de mim o teu Espírito. Nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo, é o maior bem, e dar espaço para ele nos encher, nos governar, nos inflamar. Precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo. Eu sempre digo, infelizmente, tem cristão que valoriza mais o celular do que o Espírito Santo. Porque aonde que ele vai, eles conferem: poxa, meu celular está aqui. O celular está aqui. E se esquece o celular em casa, é capaz de voltar para casa para pegar o celular. Entra num lugar, confere se o celular está. Sai daquele lugar, confere se o celular está. Muitas vezes, fala besteira, peca, um olho promíscuo. Muitas vezes, acessa coisas que não deve, murmura, calúnia, mente. O Espírito Santo já se afastou, mas às vezes nem percebe. Nem percebe. É o que o pastor Nilton pregou no sábado. Um dos versículos mais tristes da Bíblia. Quando a presença de Deus sai de Sansão e ele não tinha percebido. O texto diz isso. Ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado. Quando nós valorizamos a pessoa do Espírito Santo, não tem, você pecou, porque é um acidente na vida do cristão, pode pecar, na mesma hora, me perdoa, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, se arrependa, reconcilia-se com o Espírito Santo, mas valoriza a presença do Espírito Santo. Nós precisamos disso. E nós vemos também a questão da sabedoria. Olha a escolha desses líderes. De bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, que é diferente de ser cheio de conhecimento. Porque tem muita gente aí, altos teólogos, pessoas que citam versículo de trás para frente, frente para trás, conhece tudo da Bíblia, mas aqui não fala de conhecimento, aqui fala de sabedoria. Qual a diferença de conhecimento e sabedoria? A sabedoria é justamente o uso correto do conhecimento. É você saber aplicar o conhecimento. Pessoas sábias. Pessoas sábias. Essa era a liderança. E eu me amarro no versículo 6. Olha só. Depois que escolheram os homens, queriam liderá-los, olha o que diz, versículo 6. Então apresentaram esses homens aos apóstolos, a igreja escolheu, apresentou aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram a mão. Olha aqui,
aquela marca que nós falamos lá no começo, a oração presente em tudo. Oraram. Vamos ver agora se é da vontade do Senhor. A escolha lá nos primeiros capítulos, daquele que substituiria Judas, também foi o que? Regada de oração. Nós vemos isso muito claro. Não se dá um passo sem oração, sem o aval de Deus, sem o Espírito Santo confirmando o nosso coração. Semana passada, quinta-feira, conversando com uma pessoa que vem aqui na igreja, pastor, estou desesperado porque eu abri meu negócio, investi tudo o que tinha, mas pastor, por que Deus não me abençoou? Por que eu não prosperei? Estou em crise, estou falindo. Eu só fiz uma pergunta para ele. Você consultou Deus antes de tomar essa decisão? Ele se assustou. Ele disse, pastor, não, eu não consultei o Senhor, eu não ouvi a voz do Senhor. Isso aqui é um grande exemplo que nós vemos, uma liderança sábia na igreja primitiva. Antes de nós oficializarmos, vamos orar. A nossa vida como cristão precisa ser assim. Ei, vai tomar decisões importantes? Ora, ora, ora. O Senhor conhece o futuro. Peça a direção do Espírito Santo. Não feche negócio. Não case. Não namore, jovem e moça solteiro, sem a direção do Espírito Santo. Peça graça para Ele. A maneira dele falar é diferente. Por isso que no relacionamento com Ele você vai ter sensibilidade para discernir a voz do Espírito Santo. Mas não tome decisões sérias na sua vida sem consultar a Deus. Amém, meus irmãos? Depois, o tempo já está voando e eu já vou para o final. Nós vemos mais uma marca da verdadeira igreja. Nós falamos hoje que a verdadeira igreja é uma igreja que resolve problemas, é uma igreja que tem foco e prioridades, é uma igreja que tem critérios na escolha da sua liderança. E a verdadeira igreja, ela manifesta o sobrenatural. Nós vemos um desses homens que foram escolhidos, e aqui esse capítulo destaca ele, Estevão. Estevão, que o significado desse nome significa coroa. Nós vemos aqui ele realmente se mostrando alguém de muito valor. De muito valor. O versículo 10 já fala que foi cercado, perseguiram ele, levaram ele para ser questionado a respeito do que ele estava pregando, e o versículo 10 diz assim, mas os líderes não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão é um exemplo para nós. Quando nós olhamos as características que o capítulo 6 coloca para Estevão, nós vamos ver no versículo 5, dizendo, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Sabe o que eu acho lindo? Não era alguém responsável para cuidar da administração da comida das viúvas? Mas isso é lindo, Isso é lindo de ver um homem que entendia que a tarefa dele era aquilo lá, mas não deixava de manter uma intensidade no relacionamento com Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo, certamente um homem muito dedicado à oração, um homem cheio de fé. E quando nós paramos para observar, quando fala cheio de fé, e nós vamos ver ele cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de poder. Eu acho lindo esse termo e essa expressão que Lucas usa, um homem cheio, cheio. O que é uma coisa cheia? É aquilo que quando não cabe mais, está transbordando e começa a derramar para fora. Esse aqui é um homem que nós precisamos imitar. Esse é o desejo de Deus para a vida de qualquer cristão. Não é alguém com um pouquinho de fé, com um pouquinho do Espírito Santo. O desejo de Deus é que nós venhamos ser cheios, a ponto de que transbordar para fora.
e ver isso aqui acontecendo. Alguém usado para realizar grandes sinais e grandes maravilhas. O instrumento nas mãos do Senhor. Homem cheio de fé. Ou seja, aquela confiança absoluta no Senhor. Um homem cheio do Espírito. Aquele homem que se entrega totalmente à vontade de Deus. E eu gosto também de quando Lucas, ao relatar, né, que era um homem cheio, essas características de Estevão, diz, cheio de graça e poder. Ele não coloca uma vírgula. Cheio de graça, vírgula. E depois, cheio de poder. Eu acho interessante isso, e tem um teólogo que diz, né, porque a graça sem poder, ela é inútil. E o poder sem graça, ela é suspeita. Um homem cheio de graça, cheio de poder, vendo essa unidade acontecer. E nós vemos daí o resultado disso, né? Que é o que Deus espera para nós. Quando nós temos fé, nos entregamos totalmente ao Espírito Santo, nós vamos ver os resultados, né? Ser um instrumento de sinais e maravilhas. E daí nós vemos a continuação dos versículos dizendo, como eles não conseguiam, né, discursar e debater com Estevão, porque o sobrenatural estava manifestado, ele falava e colocava todo mundo no bolso, deixava todo mundo estupefado, calado, diante de tanta sabedoria. O que eles fizeram? Pegaram uns homens perigosos lá e disseram, vocês têm que jogar calúnia, vocês têm que inventar umas mentiras sobre ele, e vamos fazer um auê aí, joga essas mentiras, fala que ele está blasfemando contra Deus, contra Moisés, que ele diz que esse Jesus vai mudar as leis de Moisés, nós precisamos inventar umas mentiras aí sobre esse Estevão, para a gente ver se conseguimos prender ele ou matar ele. E daí eu acho lindo a continuação disso. Primeiro, é bonito até ver a maneira que ele é odiado aqui. Porque nós vemos Estevão, um homem amado pelos céus e odiado pelo inferno. E nós vemos os demônios atuando na vida desses líderes religiosos e indo contra ele. E se pode ter certeza, pessoas cheias de Deus também vão ter muitos inimigos, porque o inferno não fica de braço cruzado. É aquela questão que nós falamos na semana retrasada, né? A batalha espiritual. E as armas, presta atenção nisso aqui, as armas que o diabo usou aqui para manifestar esse ódio que o inferno tinha com Estevão é o mesmo que ele faz hoje com os verdadeiros cristãos. O que é? Calúnia. Calúnia e mentira. Calúnia e mentira. Por quê? Porque o diabo sabe que nem todas as pessoas têm discernimento. Inventando calúnia, inventando mentira, né, você consegue minar a confiança que as pessoas têm naquele indivíduo. Calúnia e mentira. Você pode ter certeza, se tem alguém produzindo no reino de Deus, vai levantar caluniadores e mentirosos. Você pode ter certeza. Hoje mesmo com o Zap Zap e o Facebook, se prepara. Se você está mexendo com o inferno, produzindo no reino de Deus, vai se levantar calúnia e mentira. Mas agora você sabe, né? O time que essas pessoas jogam é o time do diabo. O time do diabo. E nós vemos aqui esse homem, Estevão, né, sendo odiado pelo inferno, mas amado por Deus. Só que nós vemos o cuidado do Senhor e a manifestação do sobrenatural, porque ele era portador da glória de Deus. Para finalizar, dá uma olhada no versículo 15. Eu acho lindo esse versículo. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Se tem uma cena que eu acho cômica até na Bíblia, é essa. Você imagine isso, né? Não, é interessante demais isso aqui. Aqueles homens se achavam santos, se achavam representantes de Deus. Os apóstolos são pecadores, vocês não conhecem a Deus, vocês estão dizendo que esse Jesus aí é Deus, não é? Vocês são pecadores, nós somos os santos. E qual era a acusação mesmo que eles tinham para Estevão? Esse aí está blasfemando contra Deus e contra quem? Moisés.
Olha só, esses homens, eles valorizavam a lei de Moisés, e Moisés, para o povo judeu, por causa da lei, e principalmente, né, os fariseus e os grupos religiosos, Moisés era uma figura central, por causa da lei. A Bíblia, no Antigo Testamento, vai contar a história de um homem que, ao ter experiência tão íntima com Deus, o seu rosto resplandecia e brilhava. Qual o nome desse homem? Moisés. Moisés. Está lá, se você abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 34, versículo 29, quando Moisés recebe as tábuas da lei, você vai ver o texto escrito assim, ó: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar. Gente, isso aqui é lindo, porque aqueles homens sabiam que o rosto de Moisés resplandeceu, porque ele teve um relacionamento íntimo com Deus. Moisés viu Deus face a face, e quando ele desceu, estava com o rosto resplandecido. Daí está lá Estevão, e eles acusando você blasfemou contra Moisés, você quer quebrar a lei de Moisés, e daqui a pouco eles olham, o versículo diz que todos do sinédrio, olhando para ele, viu que o rosto dele estava resplandecendo. Sabe o que isso significa? Deus estava mostrando para ele, sabe quem que está do meu lado? Sabe quem está no meu coração? Sabe quem tem intimidade contigo? Não são vocês, seus babacas, é esse aí, ó, esse que está com o rosto resplandecendo. Isso aqui é lindo quando nós olhamos a maneira do Senhor manifestar a glória dele e o sobrenatural na vida de um servo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. E por isso nós precisamos buscar essa marca, intimidade com o Senhor, para ver o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé? Falei demais já hoje, o tempo passou muito rápido. Mas que essas marcas estejam em cada um de nós. Que nós venhamos ser pessoas que não negligenciem nem procrastinem os problemas, mas que venhamos resolver. Que venhamos ser cristãos, que lembrem-se sempre qual é a prioridade da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós venhamos ser cristãos que sabemos seguir uma liderança de Deus, com testemunho, com fé, cheio do Espírito Santo. E que nós venhamos deixar Deus manifestar o sobrenatural dele na minha vida. E isso é resultado de quê? Do meu relacionamento com ele. Amém? Vamos dobrar o joelho? E vamos orar 8 minutinhos. Buscar a face desse Deus. Colocar realmente aquilo que interessa em prática. Oração, oração e oração.